Você pode falar um pouco a respeito das falsas profecias que estão sendo ditas por aí a respeito de Israel e por que as pessoas estão confusas sobre esse tema? Claro. Bem, Jesus disse a eles o seguinte: a sua casa ficará desolada. Isto significa que não haveria mais, em um nível político, um reconhecimento da função de Israel como uma nação. Sua casa ficará desolada. Se você está em Cristo, você é a semente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa. Ou seja, houve uma mudança da Israel literal para uma Israel espiritual. Todos aqueles que estão em Cristo são a semente de Abraão. E a igreja, ao nível local, que era o tipo, foi para o nível internacional. Toda tribo, nação, língua e povo. Hoje a igreja de Deus é distribuída por toda parte. Vocês são o templo do Deus vivo. Não há necessidade de outro templo. Deus está construindo uma casa espiritual composta de pedras vivas. É isso que diz a Bíblia. Então, o ataque que virá a partir do Rei do Norte contra o povo de Deus, contra Israel espiritual, é contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Esse será o ataque. Esse ataque será sentido em todas as nações, tribos, língua e povo. Será uma influência universal. Mas se sairmos disso e voltarmos para o nível local, aí sim, nesse caso, sua salvação depende do que acontece lá em Israel. Você pode dizer, tá bom, essa nação vai atacar a outra e aí será o fim do mundo. Não há preparação no seu coração para o que está por vir. E não foi esse o erro de Israel, quando não reconheceram que Cristo veio? Eles queriam um reino temporal, queriam ser exaltados como uma nação que governa o mundo. E é exatamente esse o objetivo do dominionismo entre o mundo cristão. Essa é a visão do dispensacionalismo evangélico a respeito de Israel. É exatamente isso. Se focarmos nisso, perderemos o ponto, já que a Bíblia não nos ordena olhar para esse ponto, mas sim para o que a besta do mar está fazendo, para o que a besta da terra está fazendo. Ou seja, a implementação da marca da besta. E isso com certeza não vai acontecer em Jerusalém literal. Acontecerá no mundo inteiro. Pode até ser que aconteça lá, mas lá não é o foco. Então, todas essas coisas podem até acontecer de verdade, mas isso não quer dizer que o nosso foco deva ser Israel. Esse pequeno livro se chama O Desafio de Roma. Você se lembra disso? Este livro aqui, O Desafio de Roma, é uma reimpressão do que escreveu aquela revista católica chamada Catholic Mirror, quando houve uma tentativa de introduzir o decreto dominical em 1888. Lá eles disseram claramente que o domingo é a marca da autoridade deles e que os únicos que não veem relevância nisso dentro do cristianismo são os adventistas. E que todos os outros protestantes estão se curvando em reverência à ordem da Igreja Católica Romana. Eles dizem isso, não nós. Então, esse desafio é quase que como o primeiro cerco a Jerusalém. Eles poderiam ter implementado o decreto dominical em 1888, mas acabaram desistindo. E agora estão voltando, com muito mais força, para fazê-lo uma segunda vez. Um artigo após o outro nas revistas evangélicas, nas revistas seculares, nas revistas católicas também, todos estão dizendo que precisamos de um decreto dominical. Mas por que eles veem tanta importância nisso? É porque ele está atrelado à autoridade religiosa deles. E, segundo eles, a autoridade deles sobrepõe-se à do próprio Deus. Isso é muita arrogância. Veja, se você pegar o mandamento, lembra-te do dia do sábado. Essa frase utiliza um artigo definido. Um artigo definido está sempre atrelado a uma coisa específica. Se dissermos, um gato derrubou o vaso, nesse caso pode ser qualquer gato. Mas se eu disser, o gato derrubou, isso significa que aquele ali,
É algo bem definido. Sabemos que a Bíblia fala do sábado. A questão é que hoje em dia existem dois sábados. O original da Bíblia e o outro que o papado criou. E aí, qual é o verdadeiro? E por que isso importa? Porque um deles diz: eu sou seu Criador, eu sou seu Redentor. Este é o sinal de que você me reconhece como tal. Você deverá guardar o sábado. Verdadeiramente guardareis os meus sábados, porque ele é um sinal entre mim e vocês, pois sou eu que os santifico. Correto? Um lado diz isso. Já o outro lado diz: sou eu que dou descanso a vocês. Sou eu que trago o bem comum. Sou eu que trago a paz sobre a terra. Nós teremos um dia sincronizado de descanso e eu sou a autoridade por trás disso. Não são dois lados opostos. Sem dúvida. Você tem que escolher um ou outro. Exata. E o que está em jogo? É autoridade. Será que é Deus quem tem autoridade na sua vida? E você reconhece isso pelo sábado? Então, o dia se torna o meio pelo qual você declara ao mundo de qual lado está e qual autoridade governa a sua vida.